Essa história de vida é da Maria do Socorro Vasconcelos. Socorro é uma mulher negra, seu cabelo é cacheado, de tamanho médio e castanho com tons avermelhados. Ela está sentada, vestida com um casaco preto por cima de uma blusa branca com estampa de bolinhas pretas, e usa um colar de contas preto e uma prata com pingente. Atrás da Socorro há uma parede branca com uma estante branca com livros, um retrato dos pais e objetos decorativos. Fim da descrição. Qual o seu nome? Me chamo Maria do Socorro Vasconcelos Lima, sou natural de Recife, Pernambuco, a cidade dos encantos, dos sabores, dos sons, das cores. Em que data você nasceu? 27 de setembro, dia de São Cosme e Damião. Olha. Totalmente doce. E quem cuidou de você na infância? A minha família. Na realidade, eu sou filha mais nova de 6 irmãos. E a família, o pai e a mãe, muito cuidadoso, muito afetuoso. E isso foi passando para os meus irmãos. Então, eu fui duplamente cuidada pelos meus pais e pelos meus irmãos, pelo fato de ser a mais nova, de ser a caçula. É a mais nova de quantos irmãos? Somos 6 no total, 3 casais. Um já não está mais conosco, né, fisicamente, então somos 5, completamente envolvidos um com o outro. Uma relação muito boa, muito afetuosa. Na realidade, na minha família tem uma ambiência muito legal, sabe, criada pelos meus pais. E por eles serem do Nordeste, é muito interessante porque eles estavam muito à frente do seu tempo. Então a relação era de diálogo mesmo na prática, era de conversa, era de olhares, troca de olhares. A gente tinha códigos, né, de comunicação. E, enfim, então eu fui criada nesse ambiente de muita cooperação, sabe? Olhar para o outro. Eu acho que isso já foi exercitando desde cedo. E o que vocês costumavam fazer na infância nessa família grande? Eu costumava primeiro brincar na rua, que era uma delícia, né? Super brincadeira de criança mesmo, subir em árvore, enfim. Era muito interessante, meu pai gostava muito de música, da boa música, então hoje em dia eu herdei isso dele, né? Então eu escutava muita música com ele, sabe? Recentemente eu estava até lembrando de algumas músicas antigas, e até eu sei a letra, eu cantava, mesmo pequena, né? De tanto escutar. A minha mãe também muito afetuosa, muito tranquila, uma mulher muito forte. E ela tinha um misto, sabe? Uma mulher forte, guerreira, mas ela tem esse lado elegante e amável. Então era muito interessante, né, viver com eles. E você gostava de ouvir histórias? Muitas, porque meu pai, inclusive, ele contava causas. Era muito interessante, né? Ele fazia, geralmente, ele reunia os filhos em torno de uma mesa ou na sala e começava a contar histórias da vida dele quando criança, quando jovem. Enfim, ele sempre morou em praia, sabe, muito praiano, ele contava muitas histórias. E era muito interessante, porque no bairro onde eu morava, lá em Recife, às vezes faltava energia à noite. E era um momento propício para esse diálogo. Ou a minha mãe ficava cantava uma voz super gostosa, ou ele ficava também conversando e contando histórias para passar o tempo, né, com os filhos. E o que você mais gostava de fazer quando era criança? O que eu mais gostava de fazer é incrível, né? Assim, eu gostava muito de brincar, eu era muito criativa. Então eu criava muitas situações, muitos ambientes imaginários, né? E tinha coleguinhas, eu era meio que líder, sabe? Criava algumas histórias, adorava fazer teatro, inventar historinhas e colocava todo mundo para ver, para assistir. Mas uma coisa muito interessante, eu sempre gostei de escutar as pessoas. E meu pai recebia muitos amigos em casa. E aí eu tinha um banquinho que quando os amigos chegavam e ficavam na sala, eu pegava o meu banquinho, colocava assim no cantinho e ficava escutando as histórias, né?
E era muito interessante, porque e eu ficava rindo também, porque eu era um pouco metida, sabe? Assim, meio atrevida. E aí eu ficava lá rindo, todo mundo ria, eu ria também. Então as pessoas achavam interessante uma criança ali naquele meio de adultos, mas também tinha códigos. Chegava um determinado momento em que, se meu pai achasse que não era para ficar mais, ele só me olhava. Só que às vezes eu não saía. E aí eu não saía, e ele olhava mais uma vez, daqui a pouco ele pegava na minha mão e me levava meio que à força. Mas era muito interessante. Eu vivi nesse ambiente de muita conversa. Por isso que hoje em dia, ao longo da minha história, assim, eu sempre escutava pessoas. E quando eu chegava em lugares em viagens, né, que eu fazia, e quando eu via um monumento, quando eu via uma igreja construída, eu sempre gostava muito de ver edificações antigas, eu ficava pensando nas pessoas que estavam lá, que construíram aquele ambiente, como seria a história de vida delas. Eu sempre tive isso. E eu me emociono bastante quando eu vejo determinados lugares, e aí eu começo a entrar, de caramba, como foi essa pessoa que construiu isso, que fez essa estrutura, que fez, sabe, essa edificação. Então, eu sempre fui para além do que eu vejo, sabe? Eu estou aqui conversando com vocês e eu estou vendo lá atrás. Então, eu vou sempre para além. E quando você era criança, você ficava pensando o que seria quando crescesse? Não muito, assim, fazendo projetos do que eu queria ser. Eu acredito que eu vivi muito as minhas fases, sabe? De uma maneira assim muito saudável. Eu gostava muito de ensinar, de colocar as minhas amigas, porque como eu tinha essa coisa de liderança, meio mandona, então eu colocava minhas amigas e ficava ensinando como escola. Mas o pensar mesmo o que eu queria ser, né, em profissão, enfim, foi mais na adolescência, quando eu já fui com as minhas inclinações para um desejo mesmo profissional. É muito interessante, porque a coisa do ambiente escolar sempre me chamou a atenção. Mas, embora que eu não fiz nada nesse ambiente. Mas quando eu tinha aproximadamente uns 14, 15 anos, não, 14 eu acho, eu fui na escola perto da minha casa e fui pedir um emprego para trabalhar lá pela manhã, que eu queria muito trabalhar e aí a diretora achou muito interessante, eu queria cuidar das crianças, ficar ali na recreação, e ela permitiu, só que eu tive que convencer os meus pais, sabe? Isso é possível, e era um orgulho, assim, mas eu preciso trabalhar, e eu disse, você é maluca, com essa idade? E eu fiquei um tempinho na escola do lado da minha casa. Eu ia pela manhã e ficava lá um pouco, né, brincando com as crianças, fazendo algumas coisas, mas aí depois meu pai e minha mãe estavam achando que estava atrapalhando o meu estudo, porque eu estudava tarde. Eu já estava chegando tarde na escola, porque eu ficava empolgada, né? E daí eu tive que sair, mas na realidade só nesse período mesmo, e o meu sonho era ser arquiteta. Justamente por isso, por essa inclinação de ver monumentos maravilhosos e ficar querendo saber quem desenhou, quem construiu. E o meu grande objetivo quando eu pensava em ser arquiteta, não era em construir, era fazer pesquisa, né? A pesquisa do que foi construído, buscar essa história, o porquê que quem fez o desenho até a planta, por que ele fez isso, qual era a intenção, qual era o objetivo, né, de deixar aquela edificação pronta, daquele formato. Então, eu queria ser arquiteta, na realidade. E na escola, como foi sua experiência? Eu era boa aluna. Eu era boa aluna, eu tinha boas notas, eu era dedicada, bastante dedicada. Era pessoa que eu sempre ficava criando festas, mesmo fora de época. Então eu decidia com algumas amigas, e eu disse, olha, vamos fazer festa, comemorar o quê? A gente inventava alguma coisa para comemorar, convencia a diretora da escola, né,
para participar, e ela também se envolvia, a gente ia pegar na hora do recreio para fazer, cada um levava uma comida, e a gente sempre estava criando, sabe? Eu sempre fui muito criativa, a ponto de ter uma ideia de sempre lanchar, eu descobri o esconderijo na escola que dava no telhado, olha só. E a gente, eu e minhas três amigas, a gente lanchava nesse telhado. Até que um dia um vizinho viu e foi dizer à diretora, e aí tirou a nossa... Porque a gente sumia na hora do recreio, ninguém sabia, a gente ia para um lugar, numa área assim, bem distante da escola, e a gente conseguia, né, uma escada, ir para esse telhado, e a gente ficava fazendo piquenique no telhado, olha só. Esse vizinho realmente acabou com a nossa festa, fomos suspensos uns dias por esse, né? Porque estava todo mundo em perigo, mas na realidade a gente queria era aventura. Enfim, mas eu era bem dedicada, bem participativa. E teve algum professor que te marcou? Sim, aliás, vários professores, sabe? Eu agora, assim, tenho a minha primeira professora, que eu estudei no colégio de freiras, e na realidade ela tinha cara de santa. E aí eu olhava para ela assim, eu ficava encantada, desde o momento que eu cheguei, sabe? Eu ficava encantada, e ela tinha a voz bem mansa, bem... E ela usava os hábitos, né? E aí às vezes mudava. E ela, cada vez que ela mudava, ela vinha toda de branco, outro dia era um cinza. E aí eu ficava assim encantada com ela, até um dia que ela brigou comigo, sabe? Ela me colocou de castigo, e aí eu acho que todo esse encantamento foi deixado de lado. Mas eu tinha assim, uma admiração muito grande por ela. E também na parte, no período que... Eu tive várias referências de professores, sabe? Interessante. Bastante. Até na faculdade também. Também tive um professor de história que realmente me ensinou realmente o que era história, gostar de história antiga. E aí foi muito interessante, porque depois que eu comecei a viajar e conhecer outros países, eu percebi assim, caramba, eu estudei sobre isso, né? Sabe? Quando a gente via determinadas edificações, eu falava, caramba, eu estudei isso na escola. Então isso era muito enriquecedor. E ele era um cara muito interessante, sabe? Um historiador maravilhoso. E eu realmente era apaixonada pela aula dele. Realmente ele era muito atrativo, né? Convidativo para a gente participar da história. Ele era da faculdade? Não, ele ainda era na minha época era segundo grau, tá, gente? Não era grau médio como na época de vocês. Ele era do segundo grau, e aí foi quando eu comecei a estudar, né, bastante história, tanto é que no vestibular eu fui bem nessa parte, né, de assuntos gerais. E na faculdade também eu tive professores bastante interessantes, e um deles foi Conquista também, porque ele tinha recentemente vindo de um doutorado fora do país, então veio como terror da universidade, né? Mas eu simpatizei com ele, mas todo mundo achava ele antipático demais. Ele era muito rigoroso, ele tinha o prazer de dar nota baixa para as pessoas, né? Até que ele me deu uma nota baixa e eu fiquei revoltadíssima e levantei na turma toda e olha, essa nota daí está errada, eu vou atrás disso. Pode ir, querida, assim mesmo. Eu vou mostrar para você que eu vou tirar nota. Se eu tirar menos de 7 na sua prova, você nem vem mais. Aí ele me desafiou e eu estudava só essa matéria. Era uma matéria complexa, eu sou economista, né? E era sobre macroeconomia. A gente falava da economia do país, né? Tudo isso que vocês escuta sobre PIB, balança comercial. Então, eu ia passar por ele por 3 cadeias, macro 1, 2 e 3. E a gente ainda estava na 1. Então, foi muito interessante, porque eu estudava demais, eu estudava só essa matéria, que era para desafiar esse professor, sabe?
E era muito interessante, porque quando ele dava matéria, eu já lia antes, para não ficar tão sem saber o que ele estava falando, ficar fazendo perguntas, só para saber se ele sabia responder. Mas depois se tornou um grande amigo. Quando, perto de terminar a faculdade, ele me convidou para trabalhar, para estagiar com ele, né? Só que eu enveredei para uma outra linha, né? uma outra atividade profissional. Mas ele queria que eu fosse economista de fato, sabe? Aquele economista. Mas eu não optei. Eu optei mais pelo lado realmente social, porque, para quem não sabe, economia é uma ciência social, né? E eu enveredei mais sobre análise mesmo social, sobre tudo que leva a pessoa ao seu desenvolvimento pessoal, econômico, social, enfim. E por que você escolheu fazer economia? É bem interessante, porque a pergunta, eu não sei, assim, eu estava pensando em fazer arquitetura e na véspera do vestibular eu comecei a me interessar por questões sociais, porque já vinha, né, com essa inclinação. E daí eu comecei a dizer, não, vou fazer economia, eu quero criar oportunidades de geração de emprego, olha só, um monte de coisa na minha cabeça, emprego, de gerar renda para as pessoas, porque através dessa base elas podiam fazer tudo na vida, né? E aí foi quando eu fui fazer economia mesmo. E você acha que esse curso te influenciou depois? Não sei o que você é, o que você faz? Total. E foi muito interessante, porque eu fiz uma das matérias, né, uma das cadeiras foi projetos, elaboração e análise de projetos. Fiquei encantada, sabe? Todo o processo de formação de um projeto, como executar e depois acompanhar e monitorar. E aí eu fiquei muito envolvida, sabe? Eu tive uma sorte também muito grande, porque eu estava no início da faculdade, eu entrei na faculdade com uma idade muito cedo, eu tinha 17 anos, e ainda meio naquela de levar caderninho, sabe? Com cores. Fazer o caderno todo bonitinho, enfim. E o meu caderno rodava com os meus amigos, porque eles não iam para a aula e era uma forma de ter a matéria, né? E eu detalhava demais. E um deles, sempre ele chegava na faculdade e dizia, Socorro, vamos tomar um lanche. E a gente ficava conversando, e falava, me fala aí das matérias que estão, o que está rolando? E eu conversava com ele de uma forma muito tranquila. E ele, todas as vezes, quando vinha, era antes de cada prova, ele também me chamava para conversar. E eu achava ele muito inteligente, porque ele já estava na segunda faculdade, ele era sociólogo, inteligentíssimo, uma voz mansa, eu ficava encantada com ele, né? Ele falando sobre as questões sociais e tal. Eu aprendia muito com ele, mas só que ele também trazia, né, nessa conversa as informações que estavam dando nas aulas. E essa pessoa foi muito interessante porque ele abriu um estágio onde ele trabalhava e ele disse, vamos lá fazer estágio. Eu disse, mas eu não sei fazer nada, eu não tenho como, eu não sou economista ainda, eu não sei nem o que economista faz. Ele fez, vamos lá que você vai aprender estágio para isso. Aí eu fui, obviamente foi ele que deu um empurrãozinho, mas participei de uma seleção bastante densa, sabe? Muita gente. E foi muito interessante, porque eu entrei nesse lugar como estagiária e saí de lá como coordenadora. E foi lá que eu me encontrei com o trabalho comunitário, sabe? Porque essa instituição era ligada ao governo lá de Pernambuco e ela trabalhava com geração de ocupação e renda nas comunidades. Então foi o meu primeiro contato com a comunidade, sabe? Trabalhando como economista mesmo, ensinando os microempresários como administrar, como controlar o seu estoque, como saber o seu custo, enfim, o preço. Então eu fui assim bastante ousada, porque eu era muito nova e atrevida, então eu fui muito ousada assim no trabalho, sabe? Então tinha costureiras
Então eu comecei a fazer grupo de costureiras. Não tinha nem, falava nem de cooperativa, né? Aí a gente criou grupos associativos. E as costureiras, aí eu comecei a criar desfiles de moda com essas costureiras. Aí entrava em contato com o Sesc, que tinha um curso de manequim, que precisava, né, do exercício, né, da passarela e tudo mais, e articulava locais e fazia desfiles. Então eu movimentava realmente, né, o trabalho. Então por isso que eu fui assim convidada, antes de me formar, a ser técnica desse espaço, desse lugar, e depois fui contratada como coordenação. E era numa época em que no Sistema S, o Sebrae, era com C. Era um centro, né, de pequenas e médias empresas. Depois é que ele virou o Sistema S, que era o Sebrae, o Senai, o Sesc. E essa instituição era um braço do Sebrae com C, mas era para tratar de micro, do informal. Que hoje a gente fala, né, da época do governo Lula, sobre o microempresário, né, o microempreendedor. A gente já falava há esses anos ali atrás, né? E a gente realmente trabalhava com esse objetivo, de apoiar, inclusive fomento financeiro também, não só o técnico. Esse trabalho que você comentou agora, a faculdade, foi em Pernambuco, né? Isso, porque como eu comecei a faculdade muito cedo, eu comecei também a trabalhar muito cedo na área, né? E aí fui desenvolvendo. Quando foi em 87, vocês já eram bem nascidos, eu acho. 87, a gente veio para cá, para o Rio. Até esse período eu estava em Recife. Você veio com a sua família? Sim, eu vim com a minha família para cá. Meu pai veio para cá com a minha mãe. E outros ficaram lá, os meus irmãos, que já tinham família constituída, e outros vieram com ele também para cá, para morar aqui, especialmente em Niterói, porque Niterói é muito parecido com Recife, um pedaço de Recife, e era a forma de se adaptar, né? O meu pai queria sair de lá, de Recife, Pernambuco, e eu queria, aí a gente viajava bastante, acho que vou morar em Curitiba ou no Rio. No Rio a gente tinha mais frequência de vir, sabe? A gente sempre passava férias aqui e conheceu Niterói, e ele achou bem interessante e viemos para cá. Mas na realidade o porquê de vir para cá, né? Na realidade foi um momento assim muito, muito conturbado, um momento que estava o governo. A gente tinha, minha mãe ela tinha loja, né, de roupas, e foi uma época muito complicada em que ela teve que fechar a loja. Meu pai era funcionário público da Portobras, e aí ela ficou muito chateada com tudo, sabe, com as pessoas, né, com as relações de amigas, de parentes, né, que quando você oferece algo, as pessoas têm uma tendência a ficar mais perto de você. E foi uma época muito triste, então eles acharam interessante mudar de ares, sabe? Não ficar, não era interessante. E aí todo mundo concordou, então a gente ficava muito aqui, também viajava muito aqui para cá, para o Rio, né? E aí foi quando a gente veio para cá, ele se transferiu, enfim, todo mundo. Mas eu sempre, desde cedo, né, eu sempre pensava assim, nos encontros e nos caminhos, sabe, que a gente tem que tomar. Eu acredito que essa vinda, eu já estava assim meio que planejada, sabe, na nossa história de vida familiar, né? E porque eu acho que aqui todo mundo se encontrou, né? Se encontrou como profissional, as suas vidas afetivas e tudo mais. Eu achei isso bem interessante. Que não foi fácil, obviamente, né? A mudança de costumes, né? De cultura, de tudo mais,
Mas, na realidade, essa unidade de família, sabe, que realmente ela foi muito exercitada nos momentos mais difíceis, isso possibilitou a gente seguir muito firme, no apoio, sabe, um com o outro, enfim, nesse cuidado. A gente sempre foi muito cuidadoso um com o outro, e isso foi um exercício tão bom na família, que ele foi para além dos muros, né, da casa. A gente tem essa prática com as pessoas que a gente se relaciona, sabe? E é muito legal que isso também está sendo repassado para as outras gerações, sabe? Eu acho isso muito bom. Você ainda mora em Niterói? Moro em Niterói. Voltando um pouquinho agora para a sua adolescência, Tá. Recife, você costumava sair muito? Muito. Bastante. Sair para se divertir? Muita coisa. Muita coisa. Eu tive, assim, as fases muito interessantes da vida, né? Então eu saía muito, me divertia bastante, eu morava perto da praia. Então praia é um local de referência para reunir pessoas, né? Então a gente sempre estava ali se reunindo, e as baladas noturnas era maravilhoso, assim. E tem um fato muito interessante, porque quando eu comecei a trabalhar, a gente aí a gente cria uma outra turma, né? Uma outra vibe. E às vezes eu saía do trabalho, saía todo dia, chegava em casa, né? Aí um dia meu pai, minha filha, você não cansa? Porque era muito interessante. A gente tem o tipo, sabe? O pensamento do nordestino é muito fechado. Eu vejo machista, muito peso. Eu vejo isso nitidamente quando eu vou para lá com os amigos, com os parentes. Mas meu pai estava muito à frente da sua época, sabe? E ele trazia assim uma frase que até hoje todos os filhos carregam, que é liberdade com responsabilidade. Isso a gente trazia de uma maneira muito fiel. Então, eu podia chegar de manhã, e ele está indo para a padaria comprar pão. E aí o porteiro falava, seu pai saiu agora para comprar pão. Eu disse, mas eu não estou escondida dele. Aí quando ele chegava, filha, você vai tomar café? Eu disse, pô, como é que foi? Foi tudo bem, está tudo tranquilo? Então, ele trazia, ele na realidade, ele tinha uma relação de confiança, ele e minha mãe, ele oferecia isso. E por outro lado, os filhos tinham assim, caramba, eu não posso trair essa confiança, sabe? Eu acho que a relação foi mantida, ela foi sustentada nisso. Então eu saía muita coisa, muito. Eu sempre achei eles muito à frente da época, sabe? Não é da repressão, daquela coisa marcada. A gente era muito, a gente fazia as nossas farras conjuntas, né? E ele deixava tudo muito livre, os filhos, sabe? A gente tinha uma casa de praia na ilha de Itamaracá, não sei se vocês já escutaram sobre Ciranda, né? Era de lá da ilha de Itamaracá que ela ia. E ele era estratégico, pode chamar todos os seus amigos para aqui, para casa. E todo mundo ia, acampava. E era aquele, seu pai é muito legal, tal. Mas depois é que eu percebi que ele fazia isso, que era para entender quem eram as companhias, a estratégia dele, sabe? Então, mas foi uma relação muito boa, assim, muito tranquila. Então eu saí bastante. Que delícia de adolescência. Era uma delícia. E você trouxe aprendizados dessa fase para agora? Sim, o aprendizado é que tudo tem seu tempo. O grande aprendizado é isso, né? Eu acho que tudo tem seu tempo, as intensidades também têm o seu tempo. E tem coisas que eu não me vejo fazendo mais, obviamente, mas eu curti naquela época, não cabe agora. Então isso me traz, me trouxe componentes para amadurecer enquanto pessoa, saber o meu momento também, curtir o meu momento, as minhas fases, o que eu estou fazendo, sabe? E não simplesmente ficar sempre indo ao passado e presa a ele, muito pelo contrário, né? É uma referência para mim.
E eu falo assim com alegria, não como, ai, queria que fosse aquela época, não, não. É referência mesmo, sabe? Não ter nenhum tipo de amarra, sabe? Ser mais livre. Perfeito. E falando de agora, né? Atualmente você é casada? Não, não, eu não sou casada, todos os meus irmãos são, e eu, desde adolescente, eu tinha uma fala, né? Dizendo assim, queria ser namorada eterna. E aí um dia, conversando com os meus pais, eu disse, olha, isso na minha época era outro nome, não sei que nome ele queria dizer. Mas eu sempre fui muito desprendida. Eu ser desprendida, eu vou explicar. É inconstância mesmo, sabe? Eu sempre achei que relacionamento amoroso era muito de duas pessoas, eram acordos que não eram escritos, eles eram acordados num processo da companhia, sabe? Da convivência. E naquele momento em que esses acordos não eram desfeitos naturalmente, eu acho que era hora de não estar mais juntos. Então, eu me sentia mais livre em ter, como eu tive vários relacionamentos, enfim, de dizer, olha, não dá mais para a gente estar juntos. E tanto é que a maioria deles são meus amigos até hoje, sabe? Assim, tanto os de Recife como os daqui. Então, eu consigo ter uma relação amigável, de respeito, mesmo em alguns momentos, no momento de separação, enfim, foi pesado, né? Porque acho que as separações às vezes são pesadas. Mas mesmo assim eu conseguia reverter isso porque trazia que, eu sempre tive em mente que a relação humana é muito construída, ela não pode ficar parada, sabe? E se você está se relacionando com pessoas, seja trabalho, seja qualquer relação, as múltiplas relações, ela é meio que um leque mesmo, né? Você precisa estar bem para estar bem com esses diversos, sabe? E o fato de você não ter um compromisso ali selado, né? Escrito, assinado, isso me deixava mais livre. Então eu sempre tive esse pensamento. E sou super a favor do casamento, sabe? Minha amiga, sou madrinha, celebrante de casamento, de tudo. Mas é uma instituição assim que comigo não combina por eu ter essa leveza. Eu posso estar onde eu quiser estar, sabe? E não simplesmente, eu não vou por conta disso ou daquilo. Isso me dá mais leveza. Perfeito. E você é mãe? Não. A questão aí é muito interessante, né? Um dos relacionamentos mais duradouros que eu tive, a gente planejou ter filho. E foi um momento muito pesado, porque nós fizemos exames, sabe, tudo combinadinho, e foi quando ele descobriu que ele não podia. Ele não podia, né? E foi muito forte nessa época, sabe? Porque eu lembro, ele me levou para uma praça lá em Niterói, vamos conversar e tal. E eu senti, vamos, né? Acho que tem alguma coisa aí complicada. E ele falou com muito peso, sabe? Com muita... E eu tentei dar leveza. Porque ele dizia que ele seria o pai do meu filho ou filha, que ele tinha sangue bom, né? E eu queria ter uma referência de um homem assim, olha, seu pai é do bem, o seu pai é cara legal, né? Embora que não tivesse comigo, né? Mas que compartilhasse realmente esse cuidado com o filho, que eu sempre tive, né? Então, eu sei o quanto isso é importante, presença masculina, feminina, enfim. E foi quando ele descobriu, a gente passou um tempo assim, muito sofrido, sabe? Foi meio barra. E a partir daí eu meio que recuei, porque eu comecei a encontrar pessoas, parceiros para ser esse sangue bom, mas eu não encontrei. Eu não consegui encontrar. Até chegou um momento que eu disse, olha, sabe de uma coisa? Não é para ser. Eu acredito muito, sabe, quando a voz íntima te sinaliza. Eu disse, não é tudo bem. E para mim é tudo bem mesmo. Mas eu sou uma tia maravilhosa, sabe? Sou assim, uma tia que
referência das minhas sobrinhas de conversa, de gostos de música, influência política também, mas eu não posso, mas tenho uma influência política, né? E tem umas relações assim que são muito íntimas, e aí tem essa troca também. Então eu me sinto, não mãe, obviamente, porque a mãe, elas têm mãe, mas eu me sinto responsável, sabe? Essa relação afetiva vai para além da relação de tia e sobrinha. Esse cuidado muito mais forte, sabe? Você comentou de alguns trabalhos, né? Qual foi o primeiro trabalho que você fez aqui no Rio? Olha, aí quando eu vim para cá, né, eu comecei a enviar currículos, porque em Recife foi bem interessante. Eu trabalhei, né, nessa instituição, eu trabalhei também com microprodutores rurais, mas era um trabalho pesado. Eu fiquei só uns 2 a 3 meses, porque a gente lidava com os senhores de engenho. Tinha lá, né, os donos, né, dos engenhos. E a gente trabalhava muito com essa questão de conscientização, da melhoria do trabalho, nesse lugar realmente que eu atuava. E a gente geralmente fazia passeatos, né, mobilizações, manifestações em Recife, porque lá era a sede, né, do governo. E eles vinham da maneira como eles estavam no trabalho. Passavam os caminhões e iam pegando eles. Então eles vinham com enxada, com aquela foice, meia-lua. Então a polícia ficava completamente armada com medo deles, né, fazerem algum ato, né, de violência. E daí eu fui me afastando um pouco, e foi justamente na época também que a gente veio para cá. Aqui eu comecei a mandar currículo, e eu ainda era muito nova, e às vezes as pessoas diziam assim, mas o seu currículo é muito bom, então, não, sabe, foi difícil, né? Eu pensei que fosse fácil conseguir, vou para o Rio, né? Vai ser fácil. Então eu decidi não ficar em casa. Então eu fui numa associação que era perto da minha casa, moradores, que chama Morro do Estado, que ele faz um grande maciço que pega Ingá, Icaraí e o centro. E fui lá, me apresentei e oferecendo a minha assessoria para ajudar a associação comunitária, enfim. E eu comecei a atuar lá, né? Trabalho voluntário, ninguém entendia da família, como você faz isso. E eu subia, porque também era perto da minha casa, dava para subir o morro, enfim. Não era muito longe, dava para ir caminhando. E foi muito interessante, porque lá eu comecei a conhecer pessoas que trabalhavam em outras associações, outras organizações, né, não governamentais. E aí foi aí que surgiu todo o trabalho aqui. Foi como você se encontrou com o SEDAPS? Foi como eu me encontrei, foi muito interessante. Ainda não era o SEDAPS, né? Eu estava numa reunião e lá estava presente uma pessoa chamada Karen Segala. E a gente conversou bastante, porque como eu já tinha coordenado muitos projetos, então eu estava falando sobre o projeto, ela fez, puxa, que interessante, vai ter um seminário, né, com poucas pessoas, para a gente apresentar uma metodologia. Você não quer participar? Eu disse, claro, a vida, um aprendizado para o ambiente, né, que pudesse ser traduzido em conhecimento. Então eu fui. E aí, quando eu cheguei nesse seminário, foi muito interessante, tinha aproximadamente umas 15 pessoas. Quando as pessoas começaram a se apresentar, aí a pessoa falou assim, olha, eu sou do Instituto da UFRJ, eu sou médico, tal. Então começou assim. E quando me chegando, eu para dizer que eu sou economista, desempregada e trabalho com pobre, porque eu trabalho em comunidade. E aí quando foi chegando, eu comecei a rir. Aí todo mundo, o que você está rindo, gente? Olha, eu sou economista, todo mundo da área de saúde, né? Eu sou economista, eu estou aqui com o peixinho fora d'água e fui falando. E aí Daniel Becker, que era que estava conduzindo, virou para mim e fez, você que pensa, tem tudo a ver. Aí eu fiz, opa, se tem tudo a ver, estou aqui, né?
E realmente ele estava apresentando a metodologia que hoje se chama construção compartilhada, mas não era esse nome, e era justamente mostrando para alguns profissionais. E foi muito interessante, porque ele começava a dizer, caramba, que coisa legal, tudo que eu sei, né, de projetos, de etapas, mas com uma outra visão, com um poder muito forte de análise antes de fazer o projeto. E aí, e ele conversava muito comigo, né, nos intervalos, aí no segundo dia eu já estava lá num grupinho ajudando as pessoas a construírem os seus projetos. Aí ele falou, eu falei que tinha tudo a ver, né? Então, foi um primeiro contato que eu tive com o Daniel Becker, e que nessa época ele já estava pensando no SEDAPS. Eu fazia parte de uma organização que eu criei junto com amigos em Niterói, que chamava SEDEPS, por isso que eu digo que ele copiou o nome, SEDAPS. Era SEDEPS, que era Centro de Desenvolvimento de Pesquisas Sociais. E aí ele depois, o SEDAPS fez Centro de Desenvolvimento e Apoio a Programas de Saúde. Eu falei, não, Daniel, essa foi tudo colou, ninguém me tira. Mas aí foi muito interessante, porque justamente foi muito paralelo, sabe? Nesse período, como eu estava nessa associação ajudando, aí veio um comunicado sobre um projeto que foi elaborado no momento por uma instituição lá de Niterói para essa comunidade. E já tinha mudado a associação, né, os dirigentes, e eles me pediram ajuda. E aí eu reformulei, porque estavam pedindo para reformular o projeto, e esse projeto ir de novo para o comitê, né, de avaliação. Então eu reformulei todo o projeto, enfim, e a partir daí, depois esse projeto foi aprovado. Né, foi aprovado, e disse, poxa, que legal. E aí a técnica do Ministério veio para Niterói, para essa associação, e ela conversando comigo, assim, não tem condições da gente liberar, né, recurso para uma instituição comunitária, porque não tem poder ainda de gestão. Então, se você não for checkmate, se você não for coordenar e não estiver envolvida, vai ser difícil a gente liberar o recurso. E aí eu fiz, caramba, mas era sobre, na época, DST-AIDS, que era doença sexualmente transmissíveis, e a AIDS. A pandemia, né, ela estava se direcionando para as classes populares, estava mudando de perfil, né, então ela estava atingindo, né, já as classes populares, as pessoas infectadas pelo HIV. E aí eu disse, caramba, que coisa! Então vamos ver, né, junto com a liderança local. E foi quando eu assumi esse projeto, e foi um dos primeiros projetos comunitários nessa temática, no interior de uma comunidade, né? Então, realmente os olhares estavam bastante intensos, né? E aí foi quando eu lembrei daquele grupo de médicos que estava no seminário, né? Que não foi um período muito longo, né? Foi pouco tempo, né? E eu entrei em contato com o Daniel. Daniel tem um projeto, mas eu precisava de pessoas para capacitar esse grupo, né? Então, de cara eu pensei nos jovens, em trabalhar jovens para ser agentes, multiplicadores de informação e tudo mais, potencializando mesmo a juventude local, né? E uma temática muito difícil, complexa, e que realmente não era vivida, não era pauta de luta da associação. Era água, educação, creche, mas AIDS, HIV, na prevenção não era pauta de luta. E daí foi quando eu entrei em contato com o Daniel, e o Daniel fez, eu vou te passar o contato da Kátia. A Kátia, e a gente marcou, né, para conversar, para que elas pudessem formatar uma oficina para esses agentes. Aí foi quando eu conheci a Wanda também. A Wanda estava no início de gravidez, né, gravidíssima, e elas foram para Niterói fazer a capacitação dos jovens, e foi quando começou a nossa relação, né,
E aí o SEDAP estava se formalizando nessa época. E foi muito interessante, que aí a gente fez o projeto, ele foi renovado uns 3 a 4 anos a mais. E já nos últimos, a Giovana, que era uma agente, ela que já estava na liderança e coordenando. Eu achei isso muito legal, essa passagem, né? Então eu já não estava mais envolvida, só dando assessoria à distância. E foi quando eu fiquei sabendo que o Ministério abriu um edital. E aí eu falei com a Kátia, liguei para a Kátia e falei, Kátia, você não quer fazer esse projeto? Seria muito interessante. Ela marcou comigo e aí eu ia levar, né? Porque eu tinha participado do outro projeto. Vamos conversar sobre elaborar esse projeto para uma comunidade do Rio. Gente, foi tão interessante. O que são os encontros? Eu falei sobre encontros, né? Encontros, eles produzem muita coisa. Eu valorizo muito quando encontro qualquer pessoa. Porque dali gera múltiplos sentimentos, acontecimentos. E eu combinei com a Kátia estava, a gente combinou na PUC, a Gávea, e era uma época que a gente não tinha celular, querida, não tinha nada, era tipo telepatia. E nesse dia aconteceu um imprevisto, que eu tive que resolver uma coisa para o meu pai, demorou muito aqui no Rio, na Praça Mauá. Né? No prédio onde hoje é o mar, né? Ali tinha que era uma associação das pessoas que trabalhavam na Portobras. Então, eu fui, mas demorou muito. E Kátia, eu falava assim, Kátia, me espera, Kátia, me espera. E eu assim, daí fui de ônibus, né, para Gávea. E quando eu cheguei, ela estava lá me esperando. Ela esperou, acho que de 2 a 3 horas. Olha que coisa, juro. Eu ficava assim, Kátia, me espera, eu já estou chegando, conversando em telepatia. Quando eu cheguei, o segurança falou assim, menina, essa menina daí é tua amiga mesmo, que esperou, coitada, indo para lá e para cá. E aí a gente sentou, né, numa partezinha lá da PUC, e a gente começou a escrever o projeto. Foi tão interessante porque a luz acabava, desse lado a gente ia para outra mesa e a gente ficava lá. E foi muito interessante, a gente não tinha computador, a gente tinha que levar. Foi uma época também que as pessoas ganhavam muito dinheiro também, digitando, né? Teses, monografias e tudo mais. E a gente mandou para a pessoa fazer o projeto, digitar o projeto, encaminhamos e foi aceito. Foi o primeiro projeto que fizemos, né? Que foi um projeto com a Associação das Mulheres, a gente escolheu ser na Mangueira, na parte do Telégrafos, né? Que a parte, né? Porque o complexo, a Mangueira, são 4 comunidades, a gente não foi aquele buraco quente, que hoje é perto da escola, né? Era a parte de trás, uma parte bastante necessitada de ações, porque tudo acontecia na frente. E foi lá que nós fizemos a nossa parceria com a Ney, a Luminês, e com aquelas mulheres maravilhosas. E dali surgiu todos os nossos projetos comunitários, e surgiu o que eu diria, esse SEDAP de hoje. Eu falo com emoção. E qual você acha que foi a sua contribuição para o SEDAP nesses 30 anos? Caramba! Eu diria que a contribuição, eu vivo isso aqui, né? Eu vivo o SEDAP. Porque foi o local onde eu me encontrei. Claro, vai beber uma água. Misturou aí a coisa da lembrança. E é muito interessante que o primeiro projeto que nós fizemos, eu, a Kátia e a Wanda tinha acabado de ganhar um bebê, o Henrique, que está um homem lindo, e nós fomos na casa dela para a gente fazer planejamento da atuação do projeto, né? E ela estava em licença. E foi muito interessante a gente ter vivido isso. Hoje, a gente olhar para trás e ver toda essa trajetória, né? E desde então, quando a gente assumiu, foi tão interessante que
Eu falo isso com certo orgulho mesmo. A gente dividia, sabe, R$ 1.000, que era o valor da coordenação, pelas 3. E só que como eram valores iguais, a gente deixava R$ 100 para despesas. Foi assim que a gente passou alguns meses, né, de projeto. E depois a gente foi escrevendo novos projetos e foi ampliando. E eu acredito que a contribuição, caramba, eu não posso dizer eu contribuí nisso ou naquilo. Eu simplesmente contribuí junto com as meninas, sabe? E quando eu falo assim dos encontros, as duas foram realmente encontros. Eu tinha uma certeza que daquele trio ia sair coisas maravilhosas, sabe? Aí você começa a ganhar gás, você começa a viver tudo junto, a sofrer, inclusive, né? Que são muitas intercorrências. A história de SEDAPS não é linear, muito pelo contrário. Não é linear. A gente viveu muitas coisas, né? E isso, eu acho que essa unidade, sabe, três pessoas tão diferentes, a gente é muito diferente uma da outra, mas a gente tinha uma unidade, algo que unia, que era o desejo de realizar, o desejo de fazer das nossas profissões dar a possibilidade de transmitir conhecimento. A gente sempre teve isso em mente, sabe? De que o conhecimento adquirido na academia fosse realmente compartilhado. Eu acho que foi isso. Sabe, a gente foi compartilhando, cada um com o seu conhecimento, com o seu jeito, com a sua garra, e isso foi florescendo, sabe? Foi bem, a gente plantou realmente, eu diria, semente em chão árido mesmo. E com o tempo a gente viu florescer, e depois que ganhou força, né? A gente viu que essas raízes realmente estão profundas, estão bem profundas. E você percebe alguma mudança em você desde esse encontro inicial? Total, muitas mudanças, né? Muitas. O SEDAPS é um espaço de aprendizado. Eu fico muito feliz, sabe, de estar assim, na gestão dessa instituição. É um espaço que oportuniza aprendizados, trocas de saberes. E isso me torna feliz, que a gente vai concretizando cada momento o que a gente escreveu no nosso estatuto. Isso eu sou muito fiel, às vezes sou muito chata em relação a isso, né? Não dá para você ter no documento algo e que a sua prática é outra, sabe? Então, a cada momento eu percebo que a gente fica muito mais próximo dos objetivos que estão no nosso estatuto, né? O que a gente se propõe a realizar, o objetivo, a nossa missão. Então, o trabalho que foi desenvolvido, que foi desenvolvido e está sendo desenvolvido, ele é agregador, sabe? A gente sempre teve esse comportamento de, sabe, abrir os braços e pode vir, né? Esse aqui é um espaço que passa a ser nosso. A gente tem responsabilidades diferenciadas, mas toda a gestão é muito horizontal. A gente faz questão disso, né? A gente tem uma responsabilidade jurídica, né? Eu e a Kátia, a gente responde, o nosso CPF está ligado ao CNPJ, né, do SEDAPS, só que tudo é muito horizontal. A gente sempre teve essa possibilidade de dialogar. Acho que o diálogo é muito forte entre nós. E teve algum momento, até difícil, né, que a trajetória é bem longa, mas tem algum momento que você lembra agora que se destaque, assim, com o SEDAPS que você viveu? Sim. Tem um momento bastante intenso e forte,
Então eu e a Kátia e a Wanda, a gente começou a assumir toda a área técnica dos projetos. Então a gente escrevia projeto, e aí os resultados, aí foi crescendo, aí no outro já tinha mais outro projeto, tinha outra parceria, e aí a gente foi agregando, porque a gente começou a ter uma história de projetos, né? Porque não dava para você apresentar uma instituição e qual é a experiência que você tem. O Daniel, ele já vinha com uma trajetória referente à metodologia, à construção compartilhada, que tinha uma instituição norte-americana que apoiava e que a gente trabalhou muito, né, em fazendo seminários de imersão, transferindo a metodologia, e o grande barato dessa metodologia era ter uma liderança comunitária ou um jovem e ter um diretor no hospital, no mesmo grupo. Então eu achava tão democrática essa metodologia, sabe? Eu me encantei desde o momento que eu vi. E éramos facilitadores, né? A gente se dividia, né, em grupos e ficava 3 dias e no final todo mundo saía com o seu projeto elaborado. E quantos resultados maravilhosos surgiram, né? Quem tinha o poder de decisão como diretor de hospital, implantava no hospital. Outro não, era na unidade de saúde e por aí vai. Ou um jovem ali desenvolvendo a sua ação comunitária e tudo mais. Então a gente vinha desenvolvendo, aí o Daniel ele ficava muito voltado para essas articulações, e eu e a Kátia Wanda mais em projetos propriamente dito comunitário, enfim. Em 2007, não era nem nascida antes, 2007, aconteceu um fato muito complicado no CEDAS. A gente tinha parceria com a prefeitura em alguns projetos, a gente fazia gestão de projeto, né? Então várias unidades de saúde da Tijuca, Juliana Moreira, tudo, a gente fazia essa administração, enfim, e foi quando a gente começou a romper. A gente achava, na realidade, não era muito bem, né, o que a gente desejava enquanto instituição. Foi numa época também que o Daniel resolveu não ficar mais no CEDAPS. E aí a gente teve uma decisão, né, ou parar com a saída dele, ou as 3 assumir. Né? E a gente conversou bastante entre nós e a gente realmente decidiu continuar com o CEDAPS. E foi nessa época que eu e a Kátia assumiu a direção do CEDAPS, né? E o Daniel veio até esse momento como conselheiro e muito próximo de nós, ele sempre foi muito próximo. E na realidade foi a nossa, eu diria que foi um marco, sabe? Um divisor de águas. E a partir daí a gente se viu responsável pelos CEDAPS, né? Então foi difícil, sabe? A gente manter uma estrutura do CEDAPS, a gente ocupou várias salinhas aqui desse entorno, né? Salas pequenas, outras maiores, enfim, e passamos muita dificuldade mesmo. Né? Eu acredito que o que moveu, né, que deu gás a esse movimento nosso, pessoal, também coletivo, entre as 3, eu acho, não tem outra palavra senão coragem, ousadia. Eu achei assim, quando eu lembro, caramba, como fomos corajosos, né? Exercitando a coragem para continuar o CEDAPS. E foi aí que a gente deu continuidade ao CEDAPS, ele foi criando toda uma estrutura, foi sendo reconhecido nos diversos espaços, a liderança comunitária. A gente nunca fez uma busca ativa, né, de liderança, muito pelo contrário, foi espontânea. Então, de uma liderança da Neide, o Jorge da Colins, né, que era do Complexo do Lins, ele começou a divulgar, olha, tem umas meninas, a gente sempre foi chamada de meninas do CEDAPS, olha aqui, até hoje. As meninas do CEDAPS, vai lá que elas dão apoio. E aí a gente começou mesmo nessa pauta de luta, de prevenção
as IST, AIDS e o HIV, né? E prevenção. E fazendo começamos também a atuar em políticas mesmo, né? Junto com o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde, através do departamento, começou a reconhecer o CEDAPS como sendo uma instituição que é de ponta, que conseguia atuar junto com lideranças comunitárias e não ser uma atuação superficial dentro das comunidades, né? Onde essas lideranças também assim, se empoderavam em relação a temáticas, informações, referência para a distribuição dos insumos preservativos e criar toda essa onda de educação. Tanto é que tem as múltiplas estratégias comunitárias, né? A mais famosa é chamada Cabelo Educativo, eu acho que vocês já escutaram, e que o Cabelo Educativo foi idealizado por um jovem do Morro do Estado, logo no início, né? Que ele saía com a banquinha educativa e ele falava, o camelô, é todo mundo, então vamos colocar camelô educativo. E foi quando surgiu essa estratégia. E foi isso, né? Eu acho que esse ano de 2007 para a gente foi um marco decisório, sabe? Sem certezas, mas a gente decidiu. Que bom que vocês decidiram seguir. Ainda bem. A gente está fazendo esse E tem alguma ação ou projeto que te marcou no CEDAPS? Ai, são tantos, né? Mas a gente vai para os primeiros, né? Que realmente fica no lado mais afetivo, que é junto com a Associação de Mulheres do Telégrafo, o nosso primeiro, e também a nossa primeira ação com jovens, que foi chamado Cores, na cidade e na comunidade, né? Que era um projeto junto à capacitação solidária de jovens recreadores, que eles pudessem fazer recreação, animação de festas, enfim. E aí tinha um grupo assim muito interessante. Nele a gente começou a construir, ter essa relação com a juventude, né, esse projeto. E, enfim, daí foram outros e outros que vai ganhando o coração, né? Trabalhar com juventude, para mim, é sempre o máximo. Eu ficava responsável com a juventude, né? Os projetos iniciais do CEDAPS. E como que você acha que o seu trabalho impacta na promoção da saúde? O meu trabalho impacta a partir da minha profissão, né? Quando eu descobri que promoção da saúde não é simplesmente a ausência de doença, é tudo que está envolvido, né? na vida do ser humano. Então tem a geração de renda, de ocupação, tem a educação, tem a saúde propriamente dita, tem o lazer, tem a cultura. E eu percebi que a partir do momento que a gente construía projetos para esse desenvolvimento pessoal inicialmente e também o desenvolvimento coletivo, onde as pessoas transitavam, família, na sua comunidade, em múltiplos espaços, e que as pessoas começaram a se perceber, sabe? Eu acho que isso para mim realmente é a referência de impacto. É quando as pessoas começam a se perceber de que era possível, era um agente transformador da sua realidade pessoal, familiar e coletiva. E eu acredito que os projetos que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos, ele tem esse viés, sabe? Sutil, mas tem. É muito interessante a gente ver uma liderança comunitária hoje participando de um edital junto com os cidades. Olha o potencial dessa liderança. E dali nós estamos de igual para igual, porque nós vamos escrever um projeto e vai ser avaliado. Entende? Esse poder que as pessoas começam a aflorar, e principalmente o poder do entendimento de que é capaz. Entende? Não é simplesmente ter o poder, mas elas se entenderem que é capaz e que tem potencialidade para isso. Não se exclui do processo. Eu posso fazer também.
né? Então, eu acredito que os projetos ele têm esse viés bastante interessante, né? De trazer a pessoa com esse olhar e se tornar visível, seja qual for o espaço que eles transitarem. E qual você acha que é o legado do SEDAPS na sua vida? O legado do SEDAPS na minha vida é um local onde, através do exercício da minha profissão, através da minha profissão, poder contribuir com a mudança de um país. Eu acredito, isso não é ilusão, eu não estou sendo poética, eu acredito que uma pessoa, a partir do momento que ela começa a se transformar, se entender, ela consegue transformar o seu entorno, os lugares onde ela transita, e isso reflete no país, né? Então, o fato de atuar numa organização da sociedade civil que propõe isso, que não simplesmente faz o projeto e leva para alguém para participar, mas em si que essa pessoa seja co-gestora conosco, que atue junto conosco. Eu acho que esse é o grande barato, sabe? Isso aqui é o grande, eu acho que é o grande resultado de achar que o SEDAPS não é simplesmente a instituição que faz, não, que convida para fazer junto, sabe? Eu acho que isso é muito legal. A gente faz convite à liderança, a qualquer parceiro, a estar junto conosco nessa execução, né? Nessa atuação. E qual o seu legado no SEDAPS? Isso é complicado, porque a gente meio que se, né? A gente se acha, talvez não sei. Olha, na realidade, qual o meu legado para o SEDAPS? Eu acho que o primeiro momento é olhar para as pessoas. Eu sempre tive esse cuidado e traz comigo que tudo que é produzido aqui, todo o trabalho técnico, acadêmico, ele só existe porque existem pessoas. Para mim, elas estão no primeiro lugar, né? Então, acho que o afeto, o respeito às pessoas que transitam pelo SEDAPS, seja a equipe técnica, seja a liderança comunitária, seja a pessoa que está vindo pela primeira vez, você olhar essa pessoa com respeito e com afeto e dizer assim, pode entrar, que esse espaço aqui é coletivo, eu acredito que eu tenho feito isso ao longo do tempo, que também faz parte de mim, né? Agregar, eu gosto muito de agregar. E todo o aprendizado mesmo, né, de uma gestão. Eu comecei coordenando projetos, eu não era da área exclusivamente financeira. Eu dividia, né, com uma pessoa que era coordenação, como eu sou economista e estava ali olhando todos os recursos para otimizar, que é uma coisa que eu tenho habilidade, é otimizar recursos, mobilizar internamente para gerar muito mais. Então, com a saída e com esse momento de 2007, eu tive que assumir esse lado de gestão e administrativo. E, na realidade, não foi uma escolha, né? Foi uma necessidade de ocupar esse espaço. Por algum tempo eu fiquei meio brava, assim. Eu vou ficar vendo, eu só vou ficar vendo isso e aquilo, não que eu quero para mim e tal. Mas depois eu fui ressignificando, sabe? Fui ressignificando e entendendo que eu queria ficar na ponta, estar com as pessoas, ali nos projetos, né? Mas com o tempo eu fui percebendo que essa gestão, e eu cuidar bem dela, ela era a base para realmente o SEDAPS crescer. Até as minhas planilhas, elas são coloridas, para dar um sentido mais de
humanista, né, da coisa. Um dia eu fui fazer uma apresentação, uma gestora principal olhou para mim e falou: você deve gastar muita tinta, né? Para ter essas planilhas todas coloridas, para que isso? Aí eu virei para ela e falei assim: sabe por quê? Porque quando você olha uma planilha dessa, qualquer leigo pode ler. Ela fez: como assim? Vai pelas cores. Uma cor com a outra cor dá esse resultado. Então, não precisa você ser economista ou ser uma gestora na parte financeira. A gente precisa traduzir o que a gente faz para ter transparência. É o que eu tenho feito no CEDAPS, sabe? Dentro das nossas prestações de contas, desse olhar de estrutura. Não é fácil, né? Porque é muito complicado você lidar com projetos que é muito quadrado nos recursos e que só destina para a atividade. E para a gestão institucional, muito pouco. E você fazer desse muito pouco, ele ir se multiplicando, eu acredito que eu aprendi, eu desenvolvi essa habilidade dentro do CEDAPS, e eu acredito que é isso que também eu vou deixar, né? Fazer com que uma gestão administrativa e financeira, ela não seja quadrada, ela não seja realmente fria, por se tratar de números e de dinheiro. Tudo isso acontece porque tem pessoas, porque tem objetivos, porque tem os projetos e tem os resultados. Eu sempre trago isso para a equipe de administração, né? E quando porque a gente é muito aqui interno. Outro dia eu estava conversando que é igual o cisne no lago, né? Você trabalhando, as patinhas estão assim, né? Bem rápidas, para dar o sentido do cisne bailando. Então, existe um conjunto. E fazer essa gestão realmente eu desenvolver essa habilidade, né? Dentro do CEDAPS. É meio que o aprender fazendo. Aqui no CEDAPS é muito isso. A gente aprende, mas fazendo. Não é simplesmente... A gente tem uma expertise, obviamente, para desenvolver o trabalho, mas quando entra e vê a dinâmica do trabalho, você vai aprendendo e vai fazendo, sabe? Então, esse espaço, ele é rico por isso. Eu acho que ele é vital. Ele tem vida, sempre por essa condição, sabe? De trazer a pessoa como em primeiro lugar. Por isso que a gente existe, não tem outra. Agora a gente vai se encaminhar para as perguntas finais. Ok. Como você descreve a pessoa que você é hoje? Eu me acho maravilhosa. por esse caminhar, sabe? Por esse conjunto, por eu ter me permitido. Eu ter me permitido cruzar com tantas pessoas, ter me permitido aprender e aprender ainda. Eu estou com a Wanda e com a Kátia nesses 30 anos, né? Eu ainda me encanto com elas. Eu consigo me encantar, eu consigo olhar para elas e elogiar, sabe? Muitas vezes esse mesmo, que orgulho de ter elas como companhias, sabe? Então, eu tenho esse orgulho, assim. Então, me faz crescer, me faz existir, me faz sentir útil. Não é útil para o meu micromundo, é ser útil para as pessoas, para o mundo. Isso para mim sabe, o grande barato de tudo, sabe? É o que por vezes me faz ficar muito cansada. Eu ando muito cansada, ando muito exausta. É muito intenso o nosso trabalho, a gente fica às vezes 7 e pouca da noite, eu estou com a Kátia, a gente dialogando sobre as questões do CEDAPS, do projeto e tudo mais. E às vezes eu falo assim, não dá para nada. Eu estou muito cansada, já estou começando a ficar irritada. E aí a gente descansa no outro dia, aí a gente já começa a reunião e ela fala assim,
gás é esse? Porque eu descansei, né? Mas o que move a gente insistir e continuar e ter essa alegria? Porque eu não perco a minha alegria por trabalhar aqui. Sabe? No dia que eu perder, não tem sentido. Não trabalho por obrigação. Sabe? Eu tive alguns convites ao longo desse ano e eu decidi ficar no CEDAPS, mesmo ainda contando, sem muitas certezas. E eu decidi estar aqui. Então, é uma das minhas certezas, sabe? Eu acho que todo ser humano tem múltiplas certezas. E uma das minhas certezas é estar aqui nesse momento, com esse legado, com essa história construída, e o que a gente pode construir daqui para frente. De repente, outra posição dentro do CEDAPS, mas que deixe, né? Deixe esse legado para a vida das pessoas, para a vida de quem está aqui internamente, trabalhando para as lideranças, para os jovens. E não é simplesmente ser referência positiva, é ser referência de desafio, ser referência de determinação, ser referência de coragem, sabe? Porque eu acredito que nessa vida a gente precisa ter coragem para enfrentar qualquer coisa. Então, eu acredito que é isso. Quais são os seus planos atualmente? Meus planos é fortalecer uma equipe institucional de gestão, porque eu preciso aos pouquinhos me desligar do CEDAPS, né? Dessa gestão de estar à frente de tudo, né? E já estou começando a fazer isso sem apegos. A gente às vezes tem uns apeguinhos, mas é tão interessante a gente exercitar esse desapego, né, gente, esse desmame, e realmente constituir uma equipe que possa fazer a gestão do CEDAPS não como a Socorro fez. Quando eu falo gestão administrativa e financeira, no geral, eu compartilhando com a Kátia, né, essa gestão. Eu digo mais institucional, não dos projetos, né? Mais institucional. A gente está se organizando, se preparando para dar vez a outras pessoas, a assumir essa direção, a assumir essa condução, né, do CEDAPS. E eu acredito que nos próximos 4 anos, 5 anos, a gente vai se desligando aos poucos. Acho que esse é o meu objetivo, de ver o CEDAPS. Ultimamente eu tenho ficado feliz, sabe? De alguma coisa que é feita que eu não sabia, e quando eu me traz o resultado, que coisa boa. Né? A gente vê tanta gente no CEDAPS transitando e principalmente na época da pandemia, né? A gente faz trabalho de campo. Como a gente vai segurar essa instituição? Foi um período que a gente trabalhou bastante, gerou ocupação das pessoas, e renda, e trabalho. Mesmo trabalhando em casa, as pessoas estavam produzindo. Então, eu não posso deixar de registrar essa questão, somente nessa época da pandemia. Eu falava, Kátia, nós fizemos projetos com resultados maravilhosos, sabe? Enquanto outras instituições estavam fechando. A gente ressignificou uma pandemia. E muita gente veio para o CEDAPS nessa época. Então, é isso. O que você achou de contar a sua história hoje? Eu acho uma delícia. Eu acho muito bom a gente compartilhar. O legal também é que as pessoas possam conhecer um pouquinho de nós, né? Da nossa intimidade. Porque às vezes não dá tempo para isso, não dá tempo para a gente conversar um pouco mais. E quando a gente tem essa oportunidade, no começo meio tímida e nervosa, mas depois a gente relaxa, sabe por quê? Você está contando a sua verdade, a sua vida, sabe? Então tem mais é que escancar mesmo e informar e compartilhar. Assim, amém. Amando vocês duas também.